A paz do Senhor para todos que estão nos assistindo. Eu sou o pastor Tiago Campos e a minha esposa, aqui à minha direita, a pastora Irapoema Campos. Somos líderes regionais de missões da região Centro-Oeste da Igreja de Deus no Brasil. Temos feito uma série de entrevistas com pessoas que amamos, pessoas que admiramos. E hoje mais uma pessoa que amamos e admiramos, missionária Célia Mendes, de Campina Grande, né, Célia? Se estou exato, correto, né? Campina Grande, na Paraíba. Paraibana, e da Paraíba para o mundo, né? Está lá em Maputo, em Moçambique, fazendo a obra de Deus há muitos anos. Ela vai dar mais detalhes dessa obra, vai falar um pouco do que ela tem feito, do que ela já fez, de tudo que Deus já fez ali através da vida dela. E eu quero aqui te dar essa boa tarde para nós, boa noite para você, e te agradecer, Célia, de antemão, por atender o nosso convite. O prazer é meu, pastor. Amo muito vocês e a nossa história vem de muito longe, né? Logo nos meus primeiros anos aqui em Moçambique, vocês têm acompanhado de tanto tempo, então é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. Amém, amém. Oi, Célia, tudo bem? A paz? Eu gostaria de começar o nosso bate-papo com uma postagem que você fez nas suas redes sociais, falando de alguns conflitos que Moçambique tem vivido, né? Não é exatamente na região onde você está, né? Você está mais ao sul, os conflitos são mais ao norte, mas eu queria começar que você explicando essa questão geopolítica, essa questão que está acontecendo aí no país, porque a gente aqui no Brasil, a gente não tem acesso, muitas vezes, a esse tipo de informação, né? E aí, às vezes, a gente acha que vocês estão numa região totalmente pacífica, distante de conflitos, né, de jarristas, muçulmanos, radicais, mas eu queria que você falasse um pouco dessa postagem que você fez essa semana, ou semana passada. Exato. Os conflitos que têm acontecido no norte de Moçambique têm sido alvo das nossas orações já há bastante tempo. O primeiro ataque se deu em 2017, quando um grupo de extremistas muçulmanos fizeram uma série de ataques a vilas, nomeadamente cristãs. Aquela é uma região predominantemente muçulmana. Então, eles, com apoio de alguns outros extremistas muçulmanos de alguns outros países circunvizinhos, invadiram algumas vilas do norte de Moçambique, especificamente na província de Cabo Delgado, e atacaram algumas vilas cristãs. Então, eles aproximavam das pessoas e mandavam. E se a pessoa não soubesse, então eles decapitavam ou matavam de alguma outra forma. E Célia, aquilo parecia que cortou. Eles abordavam as pessoas, eles faziam o quê quando eles abordavam? Eles mandavam a pessoa recitar alguma oração muçulmana ou algum trecho do Alcorão. Entendi. Então, se a pessoa não... Então, eles ou decapitavam ou faziam algum outro tipo de crueldade. Então, quando isso começou a acontecer, pensou-se que era um movimento isolado. Ninguém imaginava que ia tomar as proporções que tem tomado hoje. Então, eles foram avançando de vila em vila, pouco a pouco, isso em 2017. E só para vocês saberem, eu pessoalmente já visitei muitas dessas vilas. Pessoalmente já estive lá. A última vez que estive na província de Cabo Delgado, estive numa vila, numa aldeia, onde não existia nenhuma igreja e a maioria era predominantemente muçulmana, e fizemos um trabalho fantástico de evangelização. Isso acho que foi 2000 acho que exatamente 2017.
2017, quando logo depois, eu fui no mês de maio, logo depois naquele ano começaram a acontecer os ataques. Então, os ataques vêm crescendo, e nós duvidamos que o governo está conseguindo conter, porque já são 3 anos de ataques e já morreram mais milhares de pessoas, esses são os números, e a estimativa é de que entre 300 mil a 400 mil pessoas estão desalojadas, pessoas que saíram das suas vilas, saíram das suas aldeias, fugindo com medo dos ataques. Então, em um dia só, na praia de Pemba, que é a capital da província, chegaram quase 15 mil pessoas de barco, fugindo das vilas. É uma província que está quase toda ela banhada pelo Oceano Índico, então as pessoas vieram de barco fugindo, e até agora ainda estão fugindo das vilas. Eu fui, há alguns anos atrás, no povoado de Mocímboa da Praia, que foi onde começaram esses ataques. E o Ministério Arco-Íris, com o qual eu trabalhava na época, tinha lá uma base, tinha lá missionários, e todos tiveram que sair. Então, quando visitei é uma cidade muito pequena, uma vila quase, de Mocímboa da Praia, vivia-se pacificamente. E eu nunca poderia imaginar que um dia aquilo poderia ser tomado pelos extremistas muçulmanos, e foi. Então, no Brasil seria prefeito, aqui é o administrador do distrito. Então, os administradores desses distritos também saíram. Então, o caso é sério. Está muito distante de nós, geograficamente, mas é muito sério. Porque relativamente avançou rápido, né? Então, está no mesmo país. É como se alguma coisa acontecesse. A gente está aqui em Goiás, no centro do Brasil, e acontecesse algo no Pará ou em Roraima, não deixa de ser dentro do nosso país, dentro, né, do que a gente entende como nosso território. Então, assim, né, não deixa de ser preocupante, porque a qualquer momento isso pode, como você falou, tomar proporções muito grandes se o governo não conseguir ter uma posição aí, ter uma postura diante dessa situação, né? Então, é um motivo de alerta, né? Acho que até de denúncia, né? Porque acho que o país em Moçambique é um país livre, né? Acho que país que tem liberdade religiosa, né? E que as religiões ali convivem com uma certa harmonia, né? E com certeza isso seria muito ruim para o povo, né? Exato, exatamente. É um grande motivo de oração. Hoje, inclusive, nós já estivemos orando na igreja por este assunto, porque os nossos irmãos ali no norte, especificamente na província do Cabo Delgado, estão sofrendo muito e estão debaixo de tremenda pressão e perseguição. As vilas que ainda não foram atacadas por esses extremistas muçulmanos estão no alvo deles. E eles estão pouco a pouco aproximando-se da capital, Pemba, a cidade de Pemba. Então, é motivo de oração, e desde já peço aos irmãos que estão tendo a oportunidade de assistir esse tempo, né, esse vídeo, que possam estar orando por este assunto. Há 2 semanas atrás, a gente teve, né, conversando com a Cibene, vocês trabalham juntas, né? Ela falou sobre a questão da retomada dos cultos, né, depois da paralisação por causa da pandemia, sobre o trabalho com as crianças que vocês fazem, alimentando. E eu queria que você falasse, assim, porque a gente sabe assim, que a Cibene chegou depois de você estava aí antes. E eu queria saber como que estes projetos, como que essa vila, como que Deus foi colocando isso no seu coração, como que isso foi sendo gerado no seu coração, porque como você falou, a gente acompanha você há muitos anos, depois vou até falar um pouco disso. Mas assim, eu queria que você falasse assim,
logicamente, eu acho que você não imaginava que você estaria onde você está agora, o tamanho, a proporção que tudo tomou. Mas como foi esse início desse trabalho, desse povoado? Como que você chegou nesse povoado? Como que você chegou nesse lugar? E os sonhos que Deus foi te dando sobre esse lugar? Quando eu cheguei aqui em Moçambique, eu tinha 26 anos. Ah, ainda sou jovem, né? Mas era mais jovem ainda. E quando cheguei aqui, vim trabalhar com o Ministério Arco-Íris, que eu já mencionei antes, mas vim também, vou dizer assim, quase comissionada para estabelecer algum tipo de conexão entre a Igreja de Deus no Brasil e a Igreja de Deus aqui em Moçambique, porque nós tínhamos muito pouco, bem, quase nada de contato. Então eu vim como uma espiã da terra, eu vim como uma pioneira. Chegando aqui, procurei estabelecer esses contatos e fiquei bem diretamente ligada ao supervisor nacional na época, e que me abraçou, eventualmente até me abraçou como filha, e juntamente com a sua esposa. E ele veio a falecer em 2007, eu cheguei aqui em 2003. Então, eles me receberam, me acolheram. Eu continuei trabalhando com o Ministério Arco-Íris, mas dava um pouco de tempo à igreja, porque eu não fui enviada exatamente, diretamente para trabalhar com a igreja, por questões de conexão e contato. Então, pouco a pouco, fui estabelecendo esse contato, essa conexão com a igreja aqui em Moçambique, e a esposa do supervisor nacional, a pastora Maria de Fátima, ela um dia aproximou-se de mim e disse, eu então trabalhava no Ministério Arco-Íris e morava no orfanato, onde tínhamos 500 crianças na época, em 2003. Então um dia a pastora Maria de Fátima aproximou-se de mim e apresentou o que era um sonho do coração dela. Ela disse, missionária, eu tenho um sonho, e o meu sonho é de ter um centro de crianças, onde nós possamos dar assistência, possamos alimentar, possamos ter um projeto de costura, possamos ter uma carpintaria, e foi detalhando assim aquele sonho dela. E bem, na época eu cheguei aqui em Moçambique com R$300 de sustento mensal, e eu no Arco-Íris tinha acomodação, não pagava aluguel, então esse dinheiro era o suficiente para eu comer, ainda que eu também podia comer com as crianças, então era muito pouco. E ela, quando falou isso, eu pensei, Deus, Deus pode fazer, se é o plano dele, ele pode prover para eu poder ajudar a Mamãe Maria de Fátima. Então os anos foram passando. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha carro. Por 2 anos andava no que nós chamamos aqui de chapa, né? Que são os transportes públicos. São pequenas vans, e eu andava de chapa, andava os poucos ônibus que tinham disponíveis na época. Mas quando eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro carro aqui, eu passei a servir ainda mais ao supervisor nacional e à Mamãe Maria de Fátima. Então, íamos nas províncias fazer conferência de mulheres, e ela sempre lembrando aquele sonho. Então, um dia eu disse, Mamãe Maria, eu quero ir com você na Machamba. Machamba é a roça, porque aqui em Moçambique quem vai na roça são as mulheres. Até se tornou o normal para mim, eu já nem consigo imaginar os homens indo para Machamba, para a roça, nesse caso. Então, eu disse, eu quero ir com você. Ela olhou para mim assim e disse, mas você vai fazer o que lá? Você é branca. Aí eu disse para ela, mas quem você acha que vai na roça no meu país? Somos nós, os brancos. Então ela ficou bem chocada com aquilo, né? Ela nunca imaginou, porque sempre pensas, pronto, é o negro que faz esse tipo de trabalho.
Então, ela disse, depois de ganhar muita confiança, disse que falou para o esposo, o marido, o supervisor, disse, essa menina pensa que vai fazer o quê na roça? Ela nem sabe pegar enxada. Então, eu fui e na roça, dormi na palhotinha, que vocês... É a imagem de África, né? Na época, não tinha nenhuma casa de tijolo lá no mato, que a gente chama, né? Lá na comunidade. Não tinha nenhuma casa de tijolo, de bloco. E eu dormi na palhotinha com ela, não tinha banheiro, a gente usou o mato mesmo, usava o mato. Dormia lá com os ratos, baratas, tudo que era os donos da casa. E trabalhei, pus o lenço na cabeça, pus a capulana, peguei a enxada e trabalhei com ela. Os 3 dias que eu fui, fiquei com ela lá. E depois de 3 dias eu nem podia sentar, né? De tão alongada que estava as minhas pernas atrás, porque as mulheres aqui elas se inclinam assim, ó, quase completamente, quase tocam o chão com a cabeça. E eu fiz tal qual. Então, ela ficou muito chocada, que essa branca, essa menina vem trabalhar aqui conosco na Machamba, beber a nossa água, dormir na nossa palhota. Então, isso abriu uma porta muito grande. Eu fui... a partir de então, se tornou... a comunidade de Gumbane se tornou uma paixão no meu coração. Porque quando eu fui, essa comunidade não tinha nada. Até hoje ainda não tem energia. Até hoje, onde agora temos a nossa igreja, vou dizer, mas não tinha nada, não tinha nada. Como eu já adiantei dizer, não tinha nem sequer uma casa de tijolo, em uma casa em alvenaria. Apesar de ser apenas 25 quilômetros da capital, parecia muito remoto. Aqui agora você está na capital, 25 quilômetros depois parece que você está num outro lugar do país. E eu, como o meu sustento era muito pouco, sempre que eu tinha alguma oferta extra, então eu fazia alguma coisa, comprava alguma cesta básica, construímos latrinas para as pessoas, com o pouco que eu conseguia. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a nos pedir para abrir uma igreja lá, porque não tinha nenhuma igreja. Então, a história é muito longa e tem muitos detalhes, mas resumindo mais ou menos, foi assim que eu cheguei à comunidade de Gumbane, onde nós estamos hoje e onde hoje nós temos a nossa igreja, o nosso projeto e tantas coisas que temos feito ali. Mas foi assim que nós chegamos lá primeiro. Acho que uma das primeiras ações que você teve lá em Gumbane foi ir atrás da questão da água, né? E a gente se conheceu exatamente nesse período que lá só tinham águas amargas. Eu me lembro de um vídeo que, né, foi muito emocionante, que quando cavava e a água brotava, e a alegria das pessoas quando teve acesso àquela água, e acho que no vídeo fala assim, a água é doce, né, porque não era água amarga, era uma água boa para beber e tudo, e foi nessa época que a gente se conheceu, e Deus colocou um sonho no nosso coração de gravar um CD, e eu sempre me questionava muito Deus, eu disse, Deus, eu não quero gravar um CD só por gravar, tem que ter um objetivo. E aí foi quando Deus colocou esse objetivo. Olha, então doa os lucros para a obra da missionária Célia. Foi quando a gente conheceu vocês, o projeto de vocês. E logo depois da água, eu acho que vocês criaram salas, né, para as crianças, foram construir algumas salas para abrigar as crianças, né? E eu vejo assim que Deus levantou muitas pessoas para estar colaborando, para estar apoiando, né? Era um sonho da irmã, né, que você falou aí, que você assumiu como seu, e aí quando você foi realizando esse sonho que virou seu, Deus foi levantando outras pessoas para tornarem isso possível, ou seja,
a força da unidade do corpo de Cristo, né? Um vai sonhando o sonho de Deus, vai assumindo como seu os sonhos de Deus, e a coisa vai acontecendo. E aí eu queria que você falasse da importância dos parceiros, né? Das igrejas abraçarem vocês que estão aí no campo, que quanto mais união, mais rápido, mais forte, a obra caminha, né? É verdade. Sabe, para essa trajetória, faz 17 anos que eu estou em Moçambique. Então, pisei na comunidade 17 anos. Pode continuar, porque então, deu uma cortada. Eu estou vendo na internet e diz aqui que está instável. É porque quando chove fica assim. Estamos na África. Então, faz 17 anos que estou aqui em Moçambique. E pisei na comunidade de Gumbane pela primeira vez em 2005. 2 anos depois, ou seja, 15 anos atrás. Então, olhando para a trajetória e tudo quanto nós já conseguimos realizar ali naquela comunidade, olhando assim para trás, eu vejo, primeiro eu penso como foi possível chegarmos até aqui, sabe? Eu olho, tem tantas coisas que um dia eu vou ter que colocar tudo isso num livro, tantas coisas que nós já podemos fazer, e eu com um sustento de R$300 jamais seria capaz de ter dado um passo à frente. Mas o que fizemos foi pela fé. A fé que Deus tem amigos na terra. E que quando Ele toca o coração desses amigos, eles respondem através de ação. Esses amigos são os nossos parceiros. Pessoas que estão aí, ou mesmo você que está aí sentado, assistindo, ouvindo, vendo esse vídeo, talvez pensou que um dia você estava tranquilo em casa e sentiu-se incomodado por Deus para contribuir com R$100. Então, eu considero você como um amigo de Deus, que foi capaz de ouvir a voz dele e contribuiu com esta obra com R$100 ou com R$50. Sem a ajuda desses parceiros, ou vou dizer, desses amigos de Deus, nós não teríamos sido capazes de chegar onde nós chegamos. Nós chegamos naquela comunidade, eu já disse, era totalmente mato, não tinha uma obra em alvenaria. E hoje, 15 anos depois, nós temos uma propriedade de... Só o muro são mais de 600 metros de muro. 100 de um lado, 240 do outro, 90 de um lado e 100 e poucos na frente. Então, e ver que Deus proveu através da semeadura fiel dos seus amigos na terra, para mim, aí responde a importância dos parceiros, a importância de alguém estar sensível à voz de Deus e contribuir tanto com o nosso trabalho, como com o trabalho de outros missionários, como com o trabalho do pastor Heraldo no sertão nordestino. O lugar não interessa, interessa que eu seja um amigo de Deus na terra e capaz de ouvir a voz dele e responder com uma ação. É verdade que nós podemos orar e isso também é uma ação, mas muitas vezes Deus quer contar com aquilo que está no teu bolso para se transformar em feijão, em arroz, em bloco, em cimento, se transformar em alguma coisa palpável aqui nessa terra, como provisão ou suprimento para a sua obra nessa terra. A gente não pode parar de investir em missões, né? Porque eu vejo que muitas das vezes as pessoas até se comovem, né? Elas ficam até... O sentimento até está ali. Mas, como você falou, a gente precisa ter ação, atitude. E, às vezes, a gente não quer se comprometer, né? Mas e se eu não conseguir sustentar o compromisso? E se não der... Gente, isso eu acredito que é a parte de Deus, né? Quando a gente diz sim para Deus, você passou por isso, a gente passou por isso, a gente não tem a onisciência de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer meia hora, a gente não sabe se vai ter energia para a gente fazer o bate-papo.
Então, se a gente Exato. não for dependente de Deus e entender que a gente, dentro do corpo de Cristo, a gente está em algo maior do que a gente, sabe? Eu acho que Deus nos chamou, quando Deus nos chama para fazer parte do corpo de Cristo, ele nos chama para um propósito maior do que nós. É por isso que é tão importante a gente estar integrado no corpo e entender que a gente faz parte não de uma organização, mas de um organismo, né? De algo vivo, de algo que a gente vai morrer, e se Jesus não voltar, a obra vai continuar, as coisas vão continuar se movendo. Então, assim, é um chamado, quando Deus chama a gente para a obra, é um chamado, acima de tudo, para depender de Deus, seja em qual lugar você esteja aí, né, como contribuinte, ou como missionário, ou como pastor, essa coisa do realizar, ele vai vir muito da parte de Deus, né? A gente tem que depender e confiar em Deus. Verdade. É isso mesmo. E temos testemunhos assim incríveis, testemunhos. Esse mesmo do muro que eu mencionei, nós temos a nossa propriedade é um pouco grande, que adquirimos em 2007. Então, na verdade, 2006. É uma propriedade um pouco grande, onde tem lá a nossa igreja, onde tem lá o projeto das crianças, o nosso quartel-general. E é de lá onde nós temos o abastecimento de água, ali na comunidade, nós temos um caminhão. Então, cada uma das coisas que nós temos é um testemunho em si. Nós oramos tanto por um caminhão, porque queríamos tanto ajudar a comunidade com água, porque, como você mencionou antes, a comunidade sofre muito com o problema de água. Até hoje, todo o furo, o poço artesiano que se faz, a água sai 20 vezes mais salgada do que a água do mar. Então, é uma necessidade muito grande. Então, nós tínhamos esse desejo de ajudar a comunidade com água. Então, conseguimos fazer um furo na nossa igreja, né, aqui chama furo, né, um poço artesiano na nossa propriedade, e saiu quase potável. Algumas pessoas bebem, mas ela tem um certo teor de sal, mas do outro lado da estrada são 20 vezes mais que o nível do mar, a quantidade de sal. E passando a estrada dentro da nossa propriedade, ela é quase potável. Ela não chegou a ser doce, mas é como no Brasil dizemos água salobra, né? Ela tem um certo teor de sal, mas algumas pessoas, na falta da água doce, mas é um poço só, e usamos com gerador. Então, é muito difícil. Então, com este poço, a gente não podia abastecer a comunidade, mas desejamos ter um caminhão, oramos por um caminhão durante 2 anos. E para lhes poupar de tantos detalhes, Deus nos deu este caminhão, nós temos um caminhão. Desejamos tanto fazer o muro em volta da propriedade por... E eu penso e depois colocar tela, eu vou ficar satisfeita. Mas eu resolvi dar um passo de fé. E no ano passado, no mês de junho, aqui nós temos o projeto da costura, um projeto onde nós fazemos bolsinhas e vendemos para levantar recursos para o projeto. E eu consegui um valor com a venda dessas bolsinhas, e eu pensei, vou aplicar esse valor nos primeiros metros de muro da nossa propriedade. E não vou fazer com tela, eu vou fazer até em cima do jeito que tem que ser. Ali foi um desafio de fé, porque eu pensei que tinha fé só de 1 metro e pôr tela no restante. Mas eu dei um passo de fé, eu digo, Senhor, eu vou além daquilo que eu penso que é a minha fé. Eu vou andar sobre as águas. E para encurtar a história e para resumir, hoje, 18 meses, nem chega a 18 meses, 16 meses depois, nós temos toda a propriedade do muro feito, com portões. Até postei um vídeo, nem faz muito tempo,
contando dos portões que estávamos... Cada coisa foi um testemunho, foi através de parceiros, foi através de pessoas que foram movidas por Deus, sabe? Depois que construímos os primeiros 50 metros de muro, com aquele dinheiro das bolsinhas, no dia que o pedreiro falou que, pastora, já precisamos de mais material. Então, eu parei na fundação, onde já tinha uma fundação, e eu orei. Eu disse, Senhor, o Senhor nunca nos deixou com uma obra pela metade. Eu sei que o Senhor não vai falhar agora. O Senhor não vai nos deixar assim. Olha, é para quem crê. Mas 3 horas depois, recebi uma ligação de um irmão que eu conheci no Brasil, que não é da Igreja de Deus, conheci em Belo Horizonte, e esse irmão disse, Célia, você lembra de mim? Eu estive com você em tal curso e tal, em Belo Horizonte, e eu digo, claro. Ele é um empresário, e naquela ocasião, 5 anos antes, ele tinha me prometido uma ajuda para o projeto. E pronto, sabe, muitas pessoas, como você disse, ficam emocionadas, especialmente depois que eu falo, prego, mostro imagens, vídeos, as pessoas ficam muito emocionadas. E eu já aprendi a não contar com promessas feitas no momento da emoção, porque 90% delas não são cumpridas. Então, aquele irmão muito emocionado, agora são 6 anos atrás, ele disse que ia ajudar o projeto, e eu disse, amei, irmão, amei, que Deus te abençoe, está aqui meu contato, e respondi com aquela alegria, mas sabendo que eu não podia contar com promessa em momento de emoção. De fato, passaram-se 5 anos e ele nunca mais entrou em contato. Mas naquele dia, era uma sexta-feira, no dia que eu orei, recebi a ligação daquele irmão, e ele disse, eu nunca esqueci a promessa que eu te fiz. E será que você pode estar aqui no Brasil domingo? Eu disse, bem, até que eu poderia, mas só que não tem voo que me faça chegar aí assim, domingo, em São Paulo, à tarde. Ele disse, porque hoje eu estou numa empresa, e essa empresa está muito bem, e nós temos um cheque para o seu projeto. Aí eu, ok. Então, ele disse, você pode mandar alguém lhe representar aqui? Então, a pastora Mariane não podia, porque foi algo muito de repente. Então, pedi a um outro amigo, ele foi me representar. Eu até falei, olha, deixa uma mensagem para mim, que assim que eu acordar, a primeira coisa que eu vou ouvir, me diz quanto é que é esse cheque. Porque ele não falou o valor do cheque. Então, quando acordei na segunda-feira de manhã, o meu amigo, o Frank, disse, olha, Célia, o cheque, até me postou foto, R$50 mil. Um cheque no valor de R$50 mil. E eu disse, Senhor, uau. Então, quem não crê na provisão de Deus, eu nem sei como fazer para convencer alguém de que Deus provê. Então, 3 horas depois daquela oração, levantou um dos seus parceiros, um dos seus amigos na terra, que é capaz de ouvir a voz dele, para agir com uma ação. E esse dinheiro, que depois do leão dos impostos brasileiros comer quase 12 mil por causa de transação, impostos, pronto, ainda tivemos 40 mil desses 50 mil, que esses levado pelo imposto, mas ainda tivemos esse valor e continuamos com a obra do muro. E quando acabou esse dinheiro, porque aqui construir é 2 vezes mais caro que no Brasil. Só para vocês que estão aí familiarizados com construção e pensam, 50 mil reais ou 40 mil reais de onde é que eu construí o muro? É mais caro. Mas quando esse dinheiro acabou, Deus mandou um pastor sul-africano e proveu o restante. E esse mesmo pastor levantou recursos na sua igreja na cidade do Cabo, na África do Sul, levantou recursos. Então, eu podia gastar todo o tempo só dando testemunho, mas isso, focando no tema que você levantou, Ira, de que a importância dos parceiros, a importância dos irmãos que estão do outro lado, sustentando as cordas, e cuja
a contribuição se transforma naquilo que está no coração de Deus para se transformar. Às vezes é comida para as nossas crianças, nós alimentamos 250 crianças todos os dias, às vezes é um bloco, construímos já 12 casas para viúvas na nossa comunidade. É muita coisa para falar assim em tão pouco tempo, mas a parceria dos irmãos, a semeadura dos irmãos é o que faz com que a gente avance com essa obra aqui. Glória a Deus. Amém, amém. Célia, um dos motivos da gente fazer essas entrevistas, nós estamos entrevistando todas as nossas missionárias transculturais que temos da Igreja de Deus no Brasil, a gente ficar ainda mais, eu e a pastora da Poema, ficar ainda mais admirado e gostar mais de vocês, é um motivo pessoal. Pô. Se não tivesse nenhum outro motivo, só por isso já faria para vê-los. O Miguel está dando tchau aqui para você. Só aparece, Miguel, já apareceu. Dá tchau, pronto, dá tchau. Oi, Miguel! Então, só por isso, só para a gente conversar, para mim já vale muito a pena. Mas, obviamente, também tem um motivo maior, e um motivo pensando naqueles que nos conhecem você como missionário, nos conhecem como líderes regionais de missões, e que querem fazer missões, e que talvez está sobrando medo e está faltando coragem. Está tendo ali algumas dúvidas e questionamentos, e Deus está falando talvez há muito tempo, porque o chamado ele é muito insistente, o chamado de Deus, graças a Deus, é insistente, né? Ele não se cansa de nos chamar, mas muitas vezes a gente é mais insistente que o chamado em dizer não. Então, um dos motivos para a gente fazer essas entrevistas é deixar um espaço, e a gente está aqui concluindo a entrevista com isso, eu quero deixar esse espaço para que você fale com aquele que está nos assistindo agora, que quer fazer missões, ou que algum dia já passou essa vontade no coração dele, e fazer missões das formas clássicas, de repente ele não quer ir lá, de repente ele não tem esse chamado de ir, mas ele tem os outros chamados da contribuição, da intercessão, mas talvez está faltando ser ativado. Né? Com certeza é o Espírito Santo que nos ativa para toda a obra, é que nos leva a cumprir com o ID, mas eu quero agora que você deixe a sua palavra, que o Espírito Santo te use para ativar pessoas que desejam fazer missões. Amém. Para mim é um privilégio poder, através da minha história de vida, motivar e encorajar outras pessoas. E depois de quase 20 anos, porque faz 17 anos que eu estou em Moçambique, mas quase 20 anos de ministério, eu quero te dizer assim, você que sente que tem um chamado de Deus na sua vida. Primeiro, para mim, né, de acordo com a minha experiência, de acordo com aquilo que eu aprendi do Senhor na minha jornada, é que a primeira coisa e mais importante é relacionamento com Deus. Para qualquer pessoa que sonha em fazer missões. Relacionamento com Deus. E dentro do relacionamento com Deus, eu destaco pelo menos duas coisas. Intimidade e dependência. Porque isso não interessa se você é chamado por Deus para fazer missões no sertão do Nordeste, ou no deserto africano, ou no frio da Europa, nas cidades urbanas do Brasil. Se você tiver relacionamento com Deus e desenvolver intimidade e dependência, você vai caminhar mesmo sobre os espinhos, mas você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Para mim, este é o primeiro ponto para qualquer pessoa, mesmo aquele que tem um chamado pastoral. Vocês são pastores e vocês sabem que o ministério pensaram em desistir. Então, o relacionamento que destaco a intimidade e a dependência, para mim, é uma questão crucial. A segunda coisa que eu destaco é que o nosso amor a Deus, o nosso amor por Deus, sempre tem que ser a base. E sempre tem que ser maior do que o amor pelas pessoas a quem nós vamos servir. Por que eu digo isso? Porque eu aprendi que é o meu amor a Deus, meu amor por Deus, que me faz seguir. Porque se eu colocar o amor que eu sinto, porque tem muitas pessoas que são muito apaixonadas. Eu tenho um chamado para a África, eu tenho um chamado para a Índia, eu tenho um chamado, não sei, diferentes zonas geográficas. Mas o povo pode não se importar a mínima
para você. Não dá a mínima. Você tem um chamado, tem apaixonado, mas o povo não entende isso. E ele pode te pisar, pode te cuspir, pode te humilhar, pode te trair. No caso em África, pode fazer feitiçaria contra você. E se você não estiver fundamentado no amor por Deus, quando as pessoas que você acha que ama tanto te ferirem, você vai desistir. Então, o amor pelo povo a quem você vai servir não deve e não pode servir de base. É um elemento importante e fundação, a sua estrutura. Porque quando eles te ferirem, você vai acontecer comigo aqui, de tudo isso que eu mencionei, de traição, de humilhação, de feitiçaria contra mim, pessoas que estavam perto de mim, andando comigo, e fazerem feitiçaria contra mim. Então, e eu saber disso, e sentir isso, e ter que lutar muito no reino do Espírito. Então, se eu não estivesse firmada no meu amor pelo Senhor, o meu amor pelo povo não teria sido suficiente para eu continuar e permanecer aqui. E a terceira coisa para eu terminar é que você precisa ter convicção do seu chamado. Convicção, porque quando eu vou nas igrejas, as pessoas se emocionam muito, até vêm para mim chorando, mas a emoção não sustenta alguém no ministério. Você precisa ter convicção do chamado, porque na hora que as coisas apertam, é a convicção, vou mudar a ordem, é o meu relacionamento com Deus, é o meu por Deus e é a minha convicção no meu chamado é que vai me fazer permanecer. Faz 17 anos que eu estou aqui, especificamente em Moçambique, já tinha começado antes disso, então faz quase 20 anos de ministério. Mas se eu estou aqui até hoje, é porque essas três coisas serviram de base para a minha vida. Primeiro, minha vida pessoal e depois o meu ministério. O meu relacionamento com Deus, o meu amor por Deus e a minha convicção do meu chamado. Então, se você pensa, sente que tem um desejo no coração de fazer missões, sente que tem um chamado, sonde o seu coração e faça disso uma dessas três coisas. Bom, é o meu ponto de vista, né? Cada um pode mencionar alguma outra coisa, mas eu digo, invista no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Deus, né? Intimidade com Deus, na dependência de Deus. Porque isso é importante em tudo, depender de Deus quando você tem necessidade financeira, depender de Deus quando você está enfermo, depender de Deus quando você sabe que fizeram uma obra de feitiçaria contra você, depender de Deus em toda e qualquer circunstância, amá-lo acima de todas as coisas, mesmo quando você não tem dinheiro para consertar o seu carro, como já aconteceu comigo, e eu chorando dizer que, Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro nem para comer, mas eu te amo mesmo assim, eu te amo mesmo assim, porque o seu amor pelo Senhor será testado, porque é muito fácil você sonhar com missões, mas viver isso, eu já vi mais de 100 missionários voltarem do campo, então é importante sondar o seu coração e ver o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade e dependência, o seu amor pelo Senhor e a convicção no seu chamado. Então, essa palavra que eu deixo para abençoar a sua vida que está aí nos assistindo e que sente que tem um desejo, um ardor no coração por missões. Sonde isso, para que você não faça algo movido pela emoção e depois fica no meio do caminho, ou mesmo nem tem coragem de dar de tirar andar sobre as águas, de tirar a perna de dentro do barco. Eu quero dizer, Célia, que você é uma mulher muito inspiradora. Eu acredito que pela sua humildade, talvez você não saiba, mas você é uma mulher linda, né? Por dentro, por fora. E eu tô até te olhando aqui assim, nossa, como ela está linda. E você, assim, inspira muitas mulheres. Eu vejo isso num reflexo até hoje em dia no nosso quadro de missionários na Igreja de Deus, né?
das mulheres terem ido. Então, eu acredito, como você falou, você ainda é muito jovem, apesar de ter uma carreira aí no Senhor aí de quase 20 anos, e você já tem um legado, você já marcou a história da igreja, né, da denominação Igreja de Deus, mas eu creio que ainda tem muita coisa ainda para queimar, ainda muita coisa ainda para Deus fazer através da sua vida. Mas eu queria só te falar isso, que você é uma pessoa que inspira muitas pessoas e todo o seu trabalho é muito importante para muitas de nós. Amém. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Até nem sei o que dizer, fico sem palavras. Porque só Deus sabe as cicatrizes, só Deus conhece as cicatrizes para chegar até aqui. Eu imagino, Célia, com certeza eu imagino. A gente vai encerrar agora, eu quero ainda orar com quem está me assistindo, orar com a minha amiga Célia. E a gente é pastor de uma igreja pequena, a Célia já esteve aqui, a Cibene, e é sobre isso até que eu quero falar. Porque a gente é de uma igreja pequena, de uma igreja de periferia, pobre, e a gente tem um privilégio dentre as igrejas de Deus no Brasil que acho que poucas tiveram. Quase todos, ou grande parte dos nossos missionários transculturais, até missionários parceiros, associados, né, da Igreja de Deus no Brasil, já estiveram na nossa igreja. E esse privilégio, sempre que eles estão lá, eu sempre penso a mesma coisa. Sempre que eu ouço um testemunho deles quando eles estão lá na igreja, a Célia quando esteve lá, e todos que já passaram lá, sempre vem a mesma coisa na minha mente. Gente, essa pessoa é tão inteligente, né? Eu olhando o missionário pregar na minha igreja, e eu fico pensando nisso. O mercado perdeu um grande profissional, porque é uma pessoa tão proativa, tão inteligente. Automotivada. Muito automotivado, que é muito raro. E eu sempre penso isso, ela podia ser qualquer coisa, mas graças a Deus escolheu ser missionário, né? Escolheu receber de Deus essa honra, essa dádiva desse grande chamado missionário, porque é um privilégio ser missionário. Eu vejo que aquele que não tem o espírito vê como um sofrimento, como um desperdício, ou como uma série de outras coisas. Mas quem tem o Espírito entende de maneira diametralmente oposta. É um privilégio servir a Deus na causa missionária. Eu sei que a Célia pensa nisso, eu sei que isso arde no coração dela e vai arder para sempre. E graças a Deus que você e todos que já passaram lá na igreja, todos os que a gente conhece, né, que são da Igreja de Deus, são pessoas que, graças a Deus, fizeram a escolha certa, deixaram o presente século para trás, os enganos deste mundo, e decidiram entregar a vida para Cristo e fazer essa grande obra. E como a pastora Ida estava falando aqui, né, já foram aí 20 anos de Célia em Moçambique, creio que viram ainda muito mais anos dela lá. E até nesse sentido eu quero orar agora, porque a pandemia para nós aqui no Brasil, que tem sido tão terrível, é terrível em todas as partes do planeta. Então foi um ano difícil também para o Moçambique. Foi um ano difícil em Gumbana, em Maputo, né? Essa insurgência islâmica, né? E essa perseguição que tem ali se acirrado no norte de Moçambique. Eu temo muito pelas minhas amigas que estão aí no sul de Moçambique, a Clara, a Cibene, a Célia. Deus sabe de todas as coisas, Deus tem projeto até na perseguição, mas que Deus livre, mas que Deus guarde, e que Deus confirme todo o plano dele. Então, a gente vai orar agora e pedir que Deus complete o projeto dele na vida de você que está nos assistindo, na vida da Célia, nas nossas vidas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós cremos numa obra com começo, meio e fim. E o começo e o meio e o fim pertencem ao Senhor, meu Deus, porque vem do Senhor, permanece em ti, volta para o Senhor. É tudo está nas tuas mãos e tudo está no teu controle. Meu Deus, porque cremos nesse controle, meu Deus, continua realizando a tua obra lá em Maputo, lá em Gumbane, na vida da Célia, na vida da Cibene. Continua confirmando a tua obra lá, meu Deus, na vida da Clara. Meu Deus, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, tudo que o Senhor quer fazer, meu Deus, eu sei que o Senhor não vai deixar nada pela metade. Como ouvimos aqui hoje, nesse testemunho tão poderoso, o que o Senhor começa, o Senhor conclui. Meu Deus, levanta novos missionários, ativa, meu Deus, novas paixões missionárias em muito mais corações, para que mais pessoas, meu Deus, façam não só essa obra, mas vão sim até os confins de todo esse grande planeta, em qualquer lugar, fazendo toda a obra que o Senhor tem para fazer através de nós. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos escolheu e porque de alguma forma entendemos e temos continuado a dizer sim para o Senhor. Que mais pessoas digam sim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Célia, de novo, Amém. muito obrigado pela amizade, muito obrigado por ser essa pessoa de fato muito admirável. Como a Irapuema aqui falou, você tem uma importância na Igreja de Deus no Brasil que eu até acho bom você não saber disso. É bom, porque você nem entende como que esse pioneirismo seu inspirou pessoas, tem inspirado pessoas, e eu sei que fará ainda mais disso, inspirará mais pessoas, e te agradeço por essa quase uma hora aqui de bate-papo tão gostoso, tão edificante. Eu fui muito edificado através do seu testemunho, que eu já conheço, mas eu, por mim, ouvi ainda muitas vezes. É maravilhoso ouvir o seu testemunho de vida, as suas palavras. Obrigado. Que Deus fique contigo aí e continue essa grande obra que Ele tem para fazer através de você nesse lugar. Muito obrigada por esse convite, por este bate-papo, porque mesmo eu lembrando a história, lembrando os testemunhos, até eu fico maravilhada mais uma vez de ver o quanto que Deus faz. E muito obrigada por essa oportunidade de voltar um pouquinho e rever a história, porque Deus é o Deus da história e Ele se revela, se manifesta e continua falando conosco. Foi para mim, fui muito abençoada nesta noite para mim aqui, né? De poder relembrar um pouco daquilo que Deus tem feito. Obrigada, Deus abençoe vocês. Amém. 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 Fica com Deus. Glória a Deus. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Pai. Obrigada.